Bom, o texto que foi encenado é Lucas 15, verso 31 e 32. Né? Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Fecha teus olhos aí, vamos orar. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Nós pedimos agora, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, que o Senhor use, Senhor, essa palavra para marcar a nossa vida e trazer direção aos nossos corações. Meu Deus, nós te damos graças nessa noite, porque Tu és Deus fiel, Tu és Deus de aliança, Senhor. E agora eu peço por todos os filhos desta casa, que o Senhor fale e ministre aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Ok. Quero falar sobre o amor paternal de Deus. Esse é um tema que Deus tem falado ao meu coração. E eu quero dizer algo, que conhecer e experimentar o amor paternal de Deus é eliminar primeiro pendências, memórias doentias, sequelas presentes, frutos das complicações nos relacionamentos com os nossos pais e às vezes com Deus. Alô, quem está comigo aqui? Amém? É continuar e prosseguir em conhecer, em experimentar a cura divina do nosso Pai Celestial. Não existe cura fora do amor do Pai. Amém, meu irmão? Eu digo assim, que conhecer e experimentar o amor paternal de Deus é você retirar da sua ótica toda distorção e toda limitação que influencia no seu relacionamento íntimo com Deus. Todo obstáculo, toda barreira, toda distorção e limitação. Quando você conhece o amor paternal de Deus, quando você descobre que Deus é seu Pai, então você começa a ter então essas barreiras removidas do seu coração, dos seus olhos, da sua mente, da sua vontade, dos seus pensamentos. E você começa a conhecer um Deus que é Pai e que te ama. Amém, amados? Então, eu quero nessa noite que você esteja aberto a conhecer este amor, se você ainda não conhece. E se você ainda já provou algo desse amor, eu creio que Deus quer que você seja aperfeiçoado no amor. Como 1 João diz, que nós devemos ser aperfeiçoados no amor. Lucas capítulo 15. No verso número 12, diz assim: o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade então entre eles, e deu o dinheiro. E no verso 13, não muito tempo então, o filho mais novo reuniu então tudo o que tinha e foi para uma região distante. Amados, nós sabemos que no caso desta parábola, o filho se distanciou do pai por rebeldia. Porém, há uma quantidade enorme de filhos que se distanciam dos seus pais por se sentirem feridos por eles, por se sentirem magoados, por alguma razão. E eu nessa noite pergunto para você, o que distanciou, ou o que tem distanciado você de seus pais? Ah, pastor, eu não tenho pai, eu sou órfão.
tudo bem, Deus vai falar com você nessa noite. E você vai conhecer um Deus que talvez você nunca tenha conhecido como Pai. Hã? Agora, amados, para você que tem, será que eles não têm lhe compreendido? Será que tem faltado carinho, diálogo, aceitação, amor, cuidado? Em outras palavras, o que eu quero perguntar, quais são os ferimentos que têm atingido ou atingiram o seu coração? Será que esses ferimentos foram por incompreensão, por abuso, por falta de comunicação, por violência, por falta de amor, por falta de afeto, falta de carinho, falta de dedicação? Eu não sei. Eu quero que você nessa noite comece comigo a pensar, a reconhecer os motivos que os têm afastado. Porque, amados, em todas as áreas, os nossos pais são os responsáveis na nossa iniciação em relação à vida. Então, nossos pais nos ensinaram a andar. Sim ou não, gente? Quando eu estava preparando essa mensagem, consegui lembrar exatamente, né, os primeiros minutos em que os meus 3 filhos deram os primeiros passos, né? Um de cada jeito, né? Cada um do seu jeitinho. Daniel segurando numa mesa, se apoiando e dando os primeiros passinhos. O Tiago querendo correr no meio da sala, né? O Gabriel, né, encostado na parede, querendo dar os primeiros. O pai lembra disso. Amados, por quê? Porque em tudo os pais nos acompanham. Em tudo os pais acompanham os filhos desde as primeiras necessidades e desafios. Os primeiros dias na escola, os primeiros conflitos, as primeiras lutas, os primeiros conflitos existenciais, os conflitos sexuais da puberdade. O pai está sempre presente. E uma das lições mais importantes em relação à vida preste atenção nisso, é sobre a intimidade, porque a intimidade é a maneira como nós deveríamos estabelecer os nossos relacionamentos e ter o coração conectado às pessoas da nossa vida. É só a intimidade que vai nos conectar. Então, como este aprendizado deveria chegar a cada um de nós? Essa é a pergunta, né? Eu creio que um filho saberá se portar no público, na escola, com os amiguinhos, no casamento, porque ele teve um modelo. Ele teve um modelo de paternidade. Amém, pessoal? Você concorda com isso? Amém? Jesus disse aos seus discípulos: eu não faço, ou eu somente faço aquilo que meu Pai me manda, me mostra. Nem Jesus fazia coisas sem que o Pai se revelasse a ele. Mas voltando aqui ao filho pródigo, que é o nosso tema de hoje. Esse filho que saiu de casa, poderia então fazer planos para empreender junto com o pai, para cuidar das propriedades do pai, para ser um sucessor do seu pai, para realizar planos junto com seu pai. Mas, por alguma razão, ele não conseguiu encarar os problemas de relacionamento com seu pai. E qual a decisão? Fugi. Fui embora. Eu pergunto a você, será que essa pode ser a sua história? Qual é a sua história? Como está o relacionamento com seus pais? Como está o seu relacionamento com Deus, Pai? E essa é a pergunta que vai abrir a porta para você e eu entendermos o amor paternal de Deus. Como você está? Qual é a sua história? Abra comigo no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 15.
Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, ou para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como? Por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho querido. Esse texto ele abre uma porta muito importante. Porque ele fala de um espírito. E olha só o que ele diz: que você não recebeu um espírito que os escravize, para novamente ter medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos. E esse espírito aqui, amados, preste atenção nisso, que tenta escravizar eu e você no medo, na angústia, na falta de capacidade, que tenta escravizar você dizendo que você é um bastardo, que você não tem direito à herança, que você não é capaz, que você não é amado. Chama-se espírito de orfandade. E o que é um espírito de orfandade? Um espírito de orfandade é um espírito escravizador, que tem uma missão de impedir que os filhos de Deus se sintam e recebam, né, a plenitude do amor de Deus. Nem sintam, nem recebam, nem experimente a plenitude do amor de Deus. Isso é um espírito de orfandade. Como esse espírito atua? Pessoas que não se sentem filhos na casa do Pai. Pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Pessoas que não conseguem receber o amor do Pai. Pessoas que não conseguem se alegrar mesmo estando em casa. Querem ir para o mundo, querem experimentar coisas, tem reivindicações. Pessoas que não valorizam a casa do Pai. E por não valorizar, a deixam. Pessoas que ficam na igreja e permanecem como religiosos e críticos. Pessoas que não se sentem seguras, mesmo cercadas de conforto, de pessoas que a amam. Amado, olha aqui para mim. Nós temos encontrado nesses 25 anos, plantando igrejas, pastoreando vidas, nós temos encontrado pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não alcançam o melhor de Deus em suas vidas, não alcançam o melhor de Deus em seus ministérios, não alcançam o melhor de Deus em seus casamentos, não experimentam o melhor de Deus na sua relação com o próprio Pai, com o próprio Deus. Porque são pessoas que dizem: eu não consigo sentir o amor de Deus. Pessoas que não conseguem amar a Deus. E por consequência as pessoas da sua volta também não conseguem. E o fruto disso, né, o resultado disso é pessoas começando a entrar num caminho das emoções, né? Pessoas que se sentem dentro da igreja, dentro da casa do Pai, rejeitadas, desanimadas, frustradas, tristes, depressivas, fracassadas, sem sentido na vida, sem propósitos. Por quê? Porque no caminho, um espírito de orfandade tentou resistir ao amor de Deus na vida dela. De alguma forma invadiu o coração, arrombou uma porta, entrou por alguma brecha. Amados, isso é um espírito de orfandade.
E nós temos visto isso acontecer na vida da igreja. Na vida da igreja, pastor? Sim, porque muitos estão na casa de Deus, mas não se sentem filhos de Deus. Não conseguem experimentar nas suas próprias vidas, nos seus relacionamentos. Amados, eu creio que muitas vezes as pessoas são resistidas de vir à igreja, mas quando elas vêm e elas tentam conhecer o amor de Deus, por alguma razão, nesse caminho, alguns se perdem. E olhe, essa parábola nos fala de 2 filhos pródigos. Um que foi e outro que ficou. Amados, tem pessoas que podem vir para a igreja, mas não desfrutará da sua herança de filho, da segurança de filho, do amor de filho, do cuidado de filho. E eu quero nessa noite dizer para você que quando você recebe a Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? A saber, aqueles que creem, né, no seu nome. Então, como filhos de Deus, nós temos sim direito à herança. Sabe o que é isso? Quando nós estávamos cantando, eu tive uma visão aqui tão gostosa. Quando nós estávamos cantando essa canção, Meu Jesus, me leva onde eu possa ouvir tua voz, e eu vi um campo verde assim, lindo. E me vi criança, de mão dada com meu pai naquele campo. Ele nunca fez isso. Talvez você também nunca teve isso. Mas quando você tem direito à herança, Ele te pega nos braços, Ele te pega no colo, Ele te traz para perto, Ele te abraça, Ele se ajoelha junto com você e olha nos seus olhos. Ele não está lá em cima, Ele está aqui, ó. Na casa do Pai, nós temos liberdade de sermos nós mesmos. Você não precisa esconder nada. Você não tem necessidade de mentir, de querer parecer algo que você não é. Porque há segurança. Amados, na casa do Pai, nos cuidados do Pai, no amor do Pai. É isso que Deus nos convoca. E esse é o amor paternal que Ele quer que você sinta. Amados, e muitas vezes, infelizmente, as igrejas do século 21 estão sob a influência de um outro espírito. Um espírito de orfandade. Oh, gente, se eu pudesse ter tempo para falar disso. E às vezes que lhe diz, não verbalmente, mas para muitos o evangelho da troca, não de filiação. O evangelho da prosperidade, mas não o evangelho da segurança. E eu vejo que esses 2 pródigos que nós ensinamos aqui, eles de alguma forma foram afetados por esse espírito. Por quê? Porque quem é afetado por um espírito desse, ou decide gastar a sua vida longe da casa do Pai, ou fica dentro da casa do Pai, sem viver como um verdadeiro filho.
tão ruim ou pior do que o outro que foi embora. A imagem paterna é a primeira imagem, né, que uma criança precisa ter impressa no seu caráter e na sua vida. Amados, o mundo luta para que, e o inferno luta para que a igreja do Senhor retire a figura da paternidade dos seus ensinos. Fala para mim onde alguém ministrou algo sobre isso. Qual foi a última vez que você ouviu alguém falar sobre este assunto? Está sendo roubado. O inferno tem tentado derrubar a paternidade. Porque se a figura paterna é removida, a figura de Deus também é removida. Basta você olhar hoje em dia, vamos fazer uma análise. Nossas leis estão propondo, lá no Congresso Nacional, tirar da sua certidão de nascimento filiação. Com que propósito? Para que um casal homoafetivo, seja masculino ou feminino, possa adotar uma criança. E isso não causar nenhum trauma, nenhum constrangimento à criança, nenhuma discriminação. Como se fosse algo. Eu digo para você, querido, o inferno quer acabar com a paternidade humana. Pois assim estará destruindo a pré-figura do amor de Deus, que é manifestada onde? Numa relação pai e filho. Se o inferno retirar essa relação, dizer que você pode ter um casal homoafetivo feminino como seu pai, acabou. O inferno conspira para que você não conheça um Deus Pai. Você está comigo até agora? Vamos ver algumas características do filho mais moço. Eu creio que a influência de um espírito de orfandade sobre a vida de alguém produz alguns resultados. E o primeiro que eu encontro aqui na vida do filho mais moço chama-se egoísmo. O egoísmo diz assim: eu preciso me dar bem. Eu sou o centro das atenções. Amado, alguém que está debaixo dessa influência é alguém que não consegue ser conduzido. Ele diz assim: se não for do meu jeito, não vale nada. Não vai ser, é teimoso. E eu vi essa característica nesse filho. E às vezes nós tentamos, como pais e como pastores, você tenta ajudar alguém mostrando que uma situação não vai dar certo. A pessoa vem e fala para você, despeja tudo, aquele monte de desejos egoístas, ou aquela loucura que ele quer fazer, baseado em uma coisa que ele pôs na cabeça. E você fala para ele: ó, cara, isso não vai dar certo. Não vai funcionar. Sabe o que acontece? Não escuta, não se importa, não dá bola, não está nem aí, não recebe nada. Então, contextualizando, é o filho obstinado que vai contra tudo e contra todos, não respeita a história dos pais, não respeita a história, né, da família, não aceita, não entende ou não respeita a história do qual ele está inserido. Mas o pior de tudo é que quando alguém está sob a influência desse espírito de orfandade e o egoísmo está aflorando, quando ele é confrontado, a reação é essa que você viu aqui.
Quando ele é confrontado e ele é contrariado, vira uma fera, não obedece os pais, os líderes, não ouve ninguém. E isso, irmão, é algo que o inferno conspira no coração para que existam muitos filhos dentro da casa do pai com o mesmo sentimento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes nós lidamos com situações de egoísmo puro dentro da igreja. Nós aconselhamos, mostramos na palavra, o cara é obstinado, ele quer fazer o que ele quer. E geralmente é o que mais reclama. O ar-condicionado está ligado, está muito frio. O ar-condicionado está desligado, está muito calor. No louvor, né, essas músicas eu não gosto. Né? Esse assunto também não me interessa. Reclama da música, reclama do culto, reclama do barulho, reclama da cadeira, reclama do espaço, reclama da luz. Reclama das pessoas, reclama do pastor, reclama dos líderes. Sabe por quê? É o sentimento de que tudo que você faz nunca está bom. Amados, eu quero abrir meu coração porque nós precisamos aprender, né, a receber o amor do Pai que vai mudar e vai agir nas nossas fraquezas, amém, amados? Olha só uma coisa que eu encontrei aqui na vida desse pródigo, desse que saiu da casa do pai. É a fuga. É a segunda coisa que você precisa identificar, né, para saber se um espírito de orfandade está atuando. Ele tinha tudo na casa do pai, tinha provisão, tinha dinheiro, tinha suporte, tinha amor, tinha apoio, mas o filho mais novo não tinha identidade. Isso significa que ele não sabe ser filho na casa do pai. E olha aqui para mim, quando você não sabe ser filho na casa do pai, você vaza. Você foge. Por quê? Porque há uma dificuldade muito grande de gerenciar isso nas emoções. Não consegue ter um compromisso firme, não consegue ser plantado, não consegue obedecer, não consegue estar numa célula. E às vezes isso não é só na igreja. Eu não estou falando de igreja, estou falando de reação emocional. Às vezes no trabalho, ele pula de trabalho em trabalho. Sabe por quê? Porque alguém confrontou ele lá. E ele não consegue lidar com o confronto. Pula de galho em galho. Não consegue ser contrariado de forma alguma. E quando é contrariado, qual a primeira reação? Pega a mochila, limpa a mesa e... E o pior de tudo, que essas atitudes, ele tem tanta convicção que ele está fazendo a coisa certa, que ele passa por cima de tudo, ele larga amigo para trás, ele larga trabalho, ele larga compromisso, larga tudo que ele, as alianças que fez, contrato de trabalho que assinou, testemunho que ele estava evangelizando alguém ali, larga tudo assim, vai, vazei. Porque no pensamento dele, ele só pensa o egoísmo é aquilo, é o ego, né? É só aquele ponto. O que ele pensa? Ele só pensa em sair o mais rápido possível daquele confronto. É aquela pessoa que em casa está tudo bem, enquanto não pisa no calo. Porque a hora que ele for contrariado é como se acendeu um botão assim. Sabe aquele botão que tem que ter uma placa assim, perigo, né? Não mexa aqui. Pastor, mas eu não conheço esse negócio. Você não conhece. Lá na sua casa não tem, né? Na sua vida não tem um botãozinho que faz você ficar louco. É aquele botãozinho que liga assim e você sai do salto. Quando contrariado, enquanto todo mundo faz o que você gosta, está tudo certo. É um gatinho enquanto todo mundo faz os teus gostos. Mas quando alguém te contraria, vira uma fera, ferida.
Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a reação. Tem gente que quando isso acontece, qual é a sua primeira reação? O cara é casado há 15 anos, 20 anos. Sabe o que ele faz? Ele vai, arruma a mala e fala, vou embora. Reação de quem está fugindo, não quer ser tratado. Fui. Pá. Larga filho para trás, compromisso para trás, financiamento, casa, carro, vida. Só porque foi contrariado num relacionamento e não sabe lidar. Aí quando alguém pergunta para ele o que aconteceu, cara, não sei, deu uns 5 minutos de loucura em mim, lá, não, cara, mexeram no botãozinho que você nunca tratou. Amados, isso vai para todos os lados, trabalho, relacionamento e na igreja também. Porque na igreja também tudo caminha bem, né? Você está ali na célula, o cara está ali frequentando a célula com você, de repente ele desaparece. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu que apertou o confronto. Quando a pessoa está numa zona de conforto egoísta, porque o egoísta ele fala assim, ó, não entra aqui, se pisar aqui vai ter pau. Não mexe comigo. É sua zona de conforto, você está felizão ali, quietinho. Aí um líder vem e te desafia, cara, você já está há muito tempo aqui, já está uma ovelha quase rolando de gorda, está na hora de você discipular alguém, ser gente na vida. O cara some. Desaparece. Pensa, meu irmão, nisso. Quando ele é confrontado, ou quando a sua identidade é questionada, tipo assim, ovelha gera ovelha, quando é que você vai gerar um discípulo? Quando ele é confrontado, em vez dele falar, não, vamos lá, tal, ele foge, vaza. Aí qual que é o discurso? Aí eu encontro ele lá no supermercado, encontro ele na fila da panificadora, ele fala, rapaz, aquela igreja já não é mais a mesma. Aquele pastor já não é mais o mesmo. A igreja está mudando. A pregação não é mais a mesma, o pessoal já não me abraça do mesmo jeito, os líderes já não são mais os mesmos, a célula já não é mais a mesma. Sabe o que acontece com o egoísta? Ele esquece tudo o que fizeram por ele. Joga tudo pela janela, joga tudo no lixo, sabe por quê? Porque não quer sair da zona de conforto. Esquece tudo que os irmãos, que os pastores, que os líderes, que a igreja em geral fizeram por ele, o investimento de tempo, recursos, amor prático, aconselhamento, direção que foi dada, profética, tudo, esquece tudo, arruma as malas e... Terceira coisa que eu encontrei aqui, é que o pródigo não se sente amado. Uau, irmão, a gente podia ficar aqui muito, viu? Mas eu falo para você, de cadeirinha isso aqui. Se tem uma coisa que Deus me ensinou, e tem me ensinado, e a minha motivação, desde o primeiro dia que eu vim para Jesus, eu falei, Jesus, eu quero te amar. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo me movimentar sem amor. Não consigo, gente. Esse filho aqui, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele decidiu ir embora, porque ele não conseguia se sentir um filho verdadeiro. Cônjuges, filhos, pastores, líderes, discipuladores, membros de igreja. As pessoas investem tempo, dão presentes, fazem as coisas, ajudam, né? Mas parece que quem está debaixo dessa influência não consegue sentir o amor das pessoas. E nem sentir o amor do pai. Ele nunca se sente suprido, amado, aceito. Em outras palavras, ele não dá valor à casa do pai.
Porque quando você facilmente se esquece, né, de onde você saiu, o que você recebeu e aonde você está, você não está dando valor à casa do Pai se você vira as costas para Ele. E muitas vezes as pessoas facilmente esquecem o amor, o tempo, a dedicação da igreja, dos pastores, dos líderes, de quem cuidou. E esquece de como chegou. Você lembra como você chegou? Bonitinho, cheirosinho, alinhado, bonito, feliz. Foi assim que você chegou, né? Deus sabe como você chegou. Fracassado, divorciado, falido, acabado. Hã? Como é que é? Noiado, hein? Noiado, cozido. Ei lá como você chegou, filho. Deus sabe o jeito que você chegou. Mas tem gente que esquece o jeito que chegou. Ah, meu Deus. Sabe o que é pior, gente? Deus faz uma obra linda, o cara desaparece, não dá nem tchau. Nem tchau. Gente que não valoriza a casa do Pai. Amados, eu vejo que muitas vezes, eu poderia falar outras coisas, mas eu quero continuar um pouquinho além. Porque esse assunto é um assunto que está mexendo bastante com o meu coração já há muito tempo. E eu decidi que eu ia pregar sobre isso. Lucas 15, verso 28 a 31. A gente vai ver um pouquinho das características do mais velho. Ele diz assim, olha, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. E no final do verso 31, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Por que você acha que o pai estava dizendo para o filho que cresceu com ele? Você sabe o seguinte aqui, quem aqui já fez uma partilha de herança assim? Alguém aqui já foi no cartório, já fez um inventário? Levanta a tua mão assim. Né? Ok, então tá, tem poucas pessoas. Mas quando você vai no inventário, fazer um inventário, você não vai fazer um inventário e partilhar só com um. Se tem 2 filhos, vai ter que partilhar com quem? Então, claro que nós encenamos aqui, mas na verdade o dinheiro foi dado para os 2. Alô, você está aqui? Entendeu isso aí? Tá? Porque quando fez a partilha dos bens, deu para um e deu para outro. Porque a herança do pai era para os 2. E a Bíblia diz que ele repartiu e deu a eles, não a um, aos 2. Mesmo ele recebendo a parte dele, olha só o que eu vejo na vida desse cara. Pensa num cara cheio de inveja. Sabe o que é inveja? Não é você querer alguma coisa, é você querer que o outro não tenha. E aonde essa inveja ficou manifestada? O cara estava cheio da grana no bolso, porque o pai tinha dado dinheiro para um e dado dinheiro para outro. O outro foi e gastou tudo. Esse aqui não, deve ter investido em poupança, deve ter colocado em fundo de pensão. Eu não sei o que ele fez com esse dinheiro, mas estava cheio da grana. E aí quando o falido do irmão, que vendeu tudo, que perdeu tudo, que gastou todo o dinheiro e foi recebido na casa do pai, a primeira reação dele, quem é esse pilantra aí? É assim que a inveja faz. Ela não quer só ter para ela quer que o outro não tenha. Não, você não tem mais direito aqui. A inveja transforma pessoas boas em pessoas amarguradas, ruins. Transforma pessoas alegres em pessoas emburradas. Transforma pessoas sorridentes em pessoas azedas. Transforma as pessoas que antes tratavam bem as outras, agora, é raiva, é ódio. Por quê?
Porque alguma coisa aconteceu. A inveja no coração, eu acredito, né, entre muitas razões. Uma delas aqui é por não valorizar a sua identidade. Eu vou falar algo aqui para você pensar. Um invejoso, ele é inseguro em sua identidade. Porque se você sabe que você é filho de Deus, presta atenção comigo. Você sabe que Deus tem o melhor para você, não sabe? Deus tem bons planos para a tua vida, não tem? Então por que você vai se preocupar com os outros? Fala para mim. O que te interessa os outros? Jesus respondeu para os discípulos, estavam tudo ardendo de inveja e de ciúme por João. Ele falou, se eu quiser que João não passe pela morte, o problema não é de vocês, é meu. Outros chegaram para Jesus, Jesus contou aquela história lá, que um veio às 9 da manhã, outro veio à meio-dia, outro às 3 da tarde, outro às 5 da tarde, ele pagou o mesmo salário. O pessoal veio falar, mas eu cheguei aqui às 9 da manhã, recebi um, esse chegou às 5 horas da tarde, trabalhou uma horinha só, recebeu a mesma coisa. O que Jesus respondeu? Quem que é o patrão aqui? É você ou sou eu? Então eu dou para quem eu quiser. O invejoso quer ser Deus na vida dos outros. Ele quer governar a vida das pessoas. Ele quer manipular os outros. Ele quer dizer a forma que as pessoas têm que agir. E ele se revolta porque alguém sai do controle dele. Ou uma situação sai do controle dele. Porque ele não se alegra com as coisas dos outros. Quando alguém conquista uma promoção, uma casa, um carro, uma família, ou um casamento, ou filhos, ou ministério, ou começa uma obra, multiplica uma célula. Tem gente que tem até urticária de inveja. Fulano foi promovido a gerente da empresa. O cara começa a... O filho do outro passou no vestibular lá de medicina, engenharia. A inveja dá até urticária no cara. Amados, era isso que ardia no coração do filho mais velho. Inveja. Mas não só isso. Eu vejo que ele era um filho melindroso. E eu vou dizer, é difícil de lidar com melindroso. Porque parece uma coisa fácil, mas não é. Alguns pastores dizem que melindre é a capacidade que o diabo dá na vida de um crente, para ele se indispor e para ele perder as bênçãos de Deus para as suas vidas. Você ouviu o que eu falei? O melindre pode fazer você se indispor com uma pessoa que está do seu lado, com seu cônjuge, com seu marido, com seu filho, com seus irmãos, e você perder as bênçãos de Deus na sua vida. Hã? Por quê? Porque o melindre é uma reação que você tem quando você é contrariado. Quer saber se o cara está contrariado? Dá uma olhada para o bico dele. É bicudo, pode saber. Né? Na minha terra eles falam de tromba, né? Não é nem bico, é carranca. O cara está contrariado, ele está... Ninguém fez nada, mas ele é melindroso, o negócio entrou errado no coração do cara. A questão é a seguinte, é que as consequências vão fazendo algumas características ficarem claras na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Eu vou dizer algumas. Você se torna um sujeito instável.
Porque as pessoas querem falar com você, já não sabem, né? Será que eu falo, será que eu não falo? O cara é meio melindroso, não consigo falar. Não sei. As pessoas já falam, é melhor não falar. Aí você não sabe por que as pessoas não te procuram mais. Antissocial, agressivo. Porque ninguém aguenta o melindroso. Esposa não aguenta, marido não aguenta, patrão não aguenta, filho não aguenta, pastor não aguenta, líder também não aguenta. Porque todos têm que pisar em ovos com os melindrosos, porque não sabe como eles vão reagir. E esse pai não sabia muito bem em lidar com o filho mais velho, porque você viu que ele ficava ali toda, né? Filho mais velho esbravejando e ele ali, ó. Ele está tentando, ó, como é que eu conserto esse negócio? É difícil consertar o melindroso. Só Deus. Alguém pode dizer amém? E por último, ele servia como escravo e não como filho. Amados, como pródigo, ele recebeu o dinheiro da herança. E quando o irmão mais moço partiu, né? Com certeza, querido, lá no coração dele, se ele servisse como filho, você lembra quando o pai recebeu o filho mais novo de volta? E o pai feliz da vida vai dizer, filho, aquele que está perdido foi encontrado, aquele que estava morto reviveu. Ele falou, o que esse traste está fazendo aqui? Sabe? E aí fala assim, eu estou aqui servindo para você como empregado faz tanto tempo. Este aí sai, gasta todo o seu dinheiro, volta e agora você faz festa para ele. Você nunca fez uma festa para mim, nunca matou um novilho para mim, eu nunca fiz uma festa com os meus amigos. Isso é característica de gente que serve na igreja, não para Deus. Às vezes, alguém vem fazer alguma coisa que nunca tinha feito antes. O desconfiado, que é o empregado, ele fala assim, quem que é esse aí que chegou agora? Chegou faz outro dia, já está aí cantando, tocando, está ministrando, está abrindo uma célula. Quem que é esse cara? Alô? Você está servindo a quem nessa casa? A Deus? Ou você é um empregado que está preocupado que você vai perder o seu lugar? Empregado que é assim, está lá na empresa, de repente, né? Alguém começa a fazer alguma coisa diferente. Ele vai, o que esse cara está querendo fazer aqui? Vai tomar nossa vaga, vai um negócio. Ainda fica desesperado. Você é filho ou você é empregado? Se você é filho na casa de Deus, você tem direito à herança. Amém? Tudo que você faz para Deus, Deus está vendo. Porque o filho vai fazer o quê? Fala para mim, meu irmão. O filho não fica ali esperando o elogio do pastor. O filho não fica esperando que o líder passe a mão na cabeça dele. O filho não fica esperando que as pessoas reconheçam o trabalho dele. Um filho trabalha na casa do pai, porque ele sabe, nós temos que expandir essa obra, nós temos que multiplicar essa igreja, nós não podemos ficar perdendo tempo com ressentimento, não podemos perder tempo com picuinha, nós temos que fazer a casa do pai prosperar. Você está entendendo isso, irmão? Empregado não faz isso, não veste a camisa, não. Com quem que você se identifica? Com o mais moço ou com o mais velho? Efésios 1:5 diz assim, em amor, nos predestinou para sermos adotados como? Como? Fala para mim, como?
Olha lá, gente. Está no telão, tá? Eu vou pedir ajuda de vocês de novo. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, por meio de Jesus Cristo, por mais que você se identifica com o velho ou com o novo, não importa, querido. Se você quer ser um filho legítimo, esse é o caminho. Jesus Cristo. Hã? Porque nós precisamos assumir a nossa condição espiritual. É importante você entender, querido, que ao assumir a sua condição de filho de Deus mesmo, verdadeiro, o espírito de orfandade tem que sair da sua vida. Hã? Então algumas dessas coisas que eu falei, né, precisam ser arrancadas de dentro de você. Porque é um espírito, gente. Entendeu isso? Não é uma característica. Não é um hábito. É um espírito. O espírito de orfandade deixa o cara medroso. Quer saber se você está debaixo da influência de um espírito desse? Você não tem coragem para abrir uma cela, não tem coragem para evangelizar, não tem coragem para falar que você é crente, não tem coragem de ir no seu trabalho testemunhar de Cristo, não tem coragem para um desafio em Deus. O espírito de orfandade está sobre você. Porque o espírito de orfandade faz você ser um cara medroso, temeroso. Outra coisa que tudo isso promove dentro de nós, sentimentos de ser desprotegido. Está na casa do pai, mas tem medo do diabo, tem medo do que vai acontecer no futuro, não tem certeza da sua vida eterna. Meu irmão, tem alguma coisa aí que está errado. O filho sabe, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, sou liberto, sou curado. Minha vida está em Deus. Eu estou escondido em Cristo Jesus. Salmo 27, o Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? Né? Debaixo das asas dele eu vou estar protegido. Eu estou seguro em todas as suas promessas. Você não é um desprotegido. O espírito de orfandade diz que você não pode viver pela fé, porque a fé é uma loucura. E você se torna então um incrédulo. Presta atenção, se a incredulidade está falando no teu coração, tem um espírito de orfandade aí. Eu quero crer, pastor, mas não consigo. Tem orfandade aí. Tem alguma coisa não resolvida entre o seu relacionamento, você e Deus Pai. Muitas pessoas estão na igreja, mas não conseguem se sentir livre, porque um espírito de orfandade, ele traz um espírito de escravidão junto e um espírito de miséria. Meu irmão, se você não é capaz de crer que Deus tem bons planos para você, que em Cristo você é mais que vencedor, que se você obedecer, você vai comer o melhor fruto dessa terra, se você se posicionar, então você vai ser, não a cauda, mas a cabeça das nações, você vai ter dinheiro para emprestar e não para tomar emprestado, você vai ser bênção para as pessoas que estão à sua volta. Meu irmão, tem algo aí que precisa ser removido. E eu digo para você nessa noite, Romanos diz que nós precisamos receber o espírito de adoção, que é o único capaz de remover essas coisas do nosso coração, da nossa mente e da nossa vontade. O espírito de adoção que clama dentro de você dizendo, Abba, Pai. O espírito de adoção vai transformar você, numa pessoa temerosa, numa pessoa ousada. Eu posso ouvir um amém aqui? Fala assim, o espírito de adoção vai me dar ousadia e coragem para enfrentar a minha luta diária. O espírito de adoção vai me tornar um homem seguro. O espírito de adoção vai me fazer uma pessoa cheia de fé. O espírito de adoção vai trazer sobre a minha vida um espírito de abundância.
Irmão, é isso que tem que acontecer. Agora, quem é o verdadeiro filho de Deus? Ser filho de Deus é não esperar um futuro melhor, é construí-lo. É isso que um filho faz. E como é que você faz isso? Como um filho não é empregado, ele não precisa ser mandado. Ele vê a necessidade, ele vai. Alô, você está aí? Você entendeu isso? O pastor não falou para que eu fizesse tal coisa. E aí? O meu líder nunca me desafia para eu abrir uma célula. E daí? Quem você é em Deus? Você é filho ou empregado? Ser filho, querido, é você entender que Deus tem um plano para a tua vida. É não esperar que o futuro vai cair de paraquedas. É você construí-lo com atitudes, com perseverança, crendo, profetizando, trabalhando, honrando seus líderes, servindo na igreja, amando as pessoas, obedecendo a palavra, obedecendo os seus líderes, obedecendo os seus pais, desfrutando mesmo do seu legado. Porque só um filho tem um legado. Sabe o que é um legado? Como você quer ser lembrado? Como? Às vezes nós não paramos para pensar nisso, mas é o resultado de ser filho, porque ser filho é, em primeiro lugar, ser grato. Ser filho é agir com Deus sem esperar nada em troca. Ser filho é ser fiel. Ser filho é ser leal. Ser filho é cuidar das coisas que estão entregues nas suas mãos, sabendo que, mesmo que você não veja aquilo ainda acontecer por completo, sua posteridade será abençoada. Você vai ver que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, vão ver um memorial, vão ter uma herança, vão ter um legado. Quem pode dizer amém por isso aqui? Olha, amados, eu vejo assim que ser filho é construir um legado. Por quê? Eu não vi. Se você viu, tudo bem, mas eu não vi. E acho que não tem nenhum memorial, nenhuma placa, nenhuma lápide para alguém que não deixou um legado de verdade. Ninguém vai honrar quem não fez nada. Você concorda comigo? Eu quero dar alguns exemplos de memorial. Porque um memorial é você não ser reconhecido somente na terra. Mas o memorial é ser reconhecido na terra e no céu. Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala de uma maneira muito simples sobre memorial. A Bíblia diz que, no livro de Apocalipse, que os anjos de Deus têm livros e que eles registram. Primeiro memorial que ele registra é se o seu nome está lá. Se você faz parte daqueles que tem um memorial no céu. Tem muita gente que tem placa de hospital, tem nome de rua, mas não tem o nome escrito no céu. Que memorial que você vai deixar? Um novo nome dado por Deus é ser reconhecido por Ele. O dia que Ele escreveu o seu nome no livro da vida, Ele vai identificar o seu nome. Ele só escreveu o seu nome. Amém, meu irmão? Você está entendendo isso? Então, ter um novo nome é você ser reconhecido no mundo espiritual
com um novo nome, porque a Bíblia diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Preste atenção nisso. Isso está na palavra de Apocalipse, no capítulo 3, verso 12. E olha só o que ele diz: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo. Onde você quer ser reconhecido? Na terra ou no céu? Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, verso 5. Olha só o que diz. Nesse mesmo capítulo, no verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Confessarei o seu nome diante de quem? Do meu Pai. Oh. Alguns homens e algumas mulheres deixaram um memorial na terra, mas também no céu. Hã? Quem lembra daquela mulher de Betânia que pegou todo o seu salário, todo o dinheiro que tinha de um ano de trabalho e comprou o perfume mais caro que ela podia? E quando ela teve a chance de encontrar Jesus, ela quebrou o perfume nos pés de Jesus. Quem lembra dela? É um memorial. Jesus falou assim: olha, enquanto houver humanidade, o nome dessa mulher será lembrado para sempre. Por quê? O nome dela Deus escreveu no céu. Hoje, essa Maria passa a ser a mulher adoradora. Ganhou um novo nome, ganhou uma nova característica. Por quê? Porque adoração no hebraico e no grego é se prostrar. Ela se prostrou, ela quebrou o perfume, ela chorou aos pés de Jesus, ela enxugou os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela praticamente profetizou sobre a vida do Mestre. Um memorial. E no céu, quando escreveram o nome dela, essa aqui se fosse colocar nos dias de hoje, talvez assim, é a maior líder de adoração de todos os tempos. Maria de Betânia. Memorial. Quem lembra da mulher cananeia? Leitores de Bíblia. Aquela mulher que chegou para Jesus e falou: Jesus, o que eu estou com a minha filha endemoniada em casa, o que eu faço? Você pode orar por ela? E ele falou: o pão é dado para os filhos. E ela falou: mas olha, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Uau! Jesus olhou para aquela mulher e falou: meu Deus. Em outras palavras, foi isso que ele disse: olha, eu não encontrei nenhuma pessoa na terra com essa atitude de humildade e fé. E ele falou assim: olha, pode ir embora que tua filha está curada. Foi um memorial. Tenho certeza que quando os anjos registraram, falaram: olha, esta é a mulher que tem fé para gerar milagres. Amém, meu irmão? São memoriais, são registros. Agora, como você quer ser conhecido no mundo espiritual? Como? Lembre do seguinte: o seu legado é sua maior herança. Salomão é conhecido e reconhecido como o quê? O homem mais sábio do mundo. Moisés é conhecido e reconhecido por quê?
como servo. Né? O servo mais manso, né? Liderou uma igreja de quase 3 milhões de pessoas. O cara foi tratado. Quem lembra de Abraão? Abraão era conhecido e reconhecido como amigo de Deus. Lá no céu, quando abra lá, Abraão igual amigo de Deus. Como você quer ser conhecido? Hã? Paulo é conhecido e reconhecido como o apóstolo dos gentios. Alexandre foi reconhecido e conhecido como o grande. Judas foi conhecido e reconhecido por quê? Como traidor. Como você quer ser conhecido? E reconhecido. Amados, é um legado. E nós, como seremos lembrados e reconhecidos? E eu creio de uma coisa, assim, um princípio que me veio e eu quero compartilhar com você, que muitas vezes nós seremos sempre lembrados e reconhecidos por todos, ou pelos problemas que criamos, ou pelos problemas que solucionamos. Como você é ser conhecido? Cara que faz parte da solução ou que faz parte do problema? Aquele que obedece, aquele que desobedece. Aquele que é fiel, aquele que é infiel. Aquele que dá fruto, aquele que é infrutífero. Aquele que ama, aquele que... E por aí vai, a lista é grande. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para nós nessa noite. Né? Que está em Isaías 65, verso 22 e 23. Muito importante esse texto. Se você puder estudar na sua casa esse capítulo, isso vai edificar a tua vida. Diz assim: já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Amém, querido? Meu irmão, olha aqui para mim. Deus não te gerou para infelicidade. Você ouviu isso? Deus não te gerou para infelicidade. Deus não gerou você para você ser aquele que fica choramingando pelos cantos. Deus não gerou você para você viver debaixo de uma escravidão. Deus não gerou você para você ser um infeliz. Mas sim, um povo abençoado. Né? Ele e os seus descendentes. Legado. O que você faz aqui vai ser lembrado. É um legado. Tem coisas que você vai construir que você não vai ver, mas seus filhos vão desfrutar, teus netos vão desfrutar, tua geração vai desfrutar. Amém, meu irmão? Você está entendendo isso? É? Olha, o nosso irmão Cote aqui, né, aqui da Jocum, ele no seu livro, um dos seus materiais, ele diz assim: herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Irmão, você não precisa fazer nada. Você precisa ser filho. Herança é uma questão de filiação. Sabe por quê? Porque nenhum desses dois filhos merecem herança. Por causa do comportamento dos dois péssimos. A diferença é que um sumiu, o outro ficou. É tudo igual. A questão da herança não é por merecimento nem por comportamento, é por filiação. O que ele diz para o mais velho? Você é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas o cara não sentia isso. O cara não... Eu sou um empregado aqui. Ele era o dono de tudo. Filiação não é uma questão de merecimento.
Amados, gostaria que nessa noite você pensasse no seguinte. Gálatas capítulo 4, verso 6, diz assim, que porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. Olha aqui para mim. Porque você é filho, Deus enviou o seu Filho. Espírito de adoção, que diz dentro de você, Abba, Pai, eu te quero, Deus, eu não quero outra coisa a não ser o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade porque você é meu Pai. Querido, se alguma dessas coisas tem impedido o teu coração de conhecer esse amor de Deus, esse amor paternal de Deus, eu profetizei que hoje Deus trouxe você aqui para curar o teu coração. E eu creio mesmo, eu tenho certeza que muitos aqui não se sentiam como filhos. Tentaram, estão tentando até agora, mas não conseguem se sentir parte da família de Deus. Mas Deus tem uma mensagem para o teu coração nessa noite. Que por causa de você, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso. O Filho dele, para que você se tornasse um filho de Deus. Irmão, se você, eu fiz uma oração de entrega. Isso não quer dizer nada. A questão é se você tem filiação. Se você sabe que você é filho ou filha de Deus.